Você vai assistir agora programa Jorge Benner Show. Entrevista, música, entretenimento. No ar, programa Jorge Benner Show. Tá aí, que maravilha, mais um programa no ar, Jorge Benner Show aqui na TV Interação, canal 17. Hoje com um programa totalmente diferente, eu já com fundo, não estou falando fundo musical que tem aí, estou falando no fundo novo. Toda semana a gente faz um programa diferente, tá tão diferente que o meu repórter está no meio. É verdade, eu nunca fiquei no meio aqui. Nosso eco, bom dia, nosso eco, boa tarde, nosso eco, boa noite a todos vocês, telespectadores que estão mais uma vez com a gente. Eu sempre agradeço a Deus, obrigado Deus e obrigado a você e a audiência que nós temos recebido durante esses meses aí na TV Interação. Justamente, eu já quero aproveitar aqui e mandar um abraço aos nossos amigos que dão aquele apoio, senão, meu irmão, não funciona o negócio. Primeiro, meu amigo, né? Estamos aqui. Elber Silva, que já está aqui do meu lado, o Astro, né? Nós temos o acesso lá no YouTube, né? Repórter Eco, né? Elber Silva, vamos lá assistir os programas, muito bom. Isso, e também Jorge Benner Show, que agora... Com certeza, os dois YouTube. É o canal, né? Canal no YouTube, Jorge Benner Show. Inclusive o Baby está devendo um, mas ele vai voltar depois. Esquenta a cabeça. Um abraço para ele, né? Justamente. Quero agradecer meus amigos, os apoiadores, o cara que dá apoio cultural, meu amigo Armênio Negrão, o amigo da gente. É um cara que sempre esteve com a gente, viu? Sempre esteve no programa quando eu estava no outro canal de televisão. Ele sempre deu o apoio, né? O doutor Adélio Mendes também, que sempre apoiou a gente, o meu amigo Robledo. Então essa galera que tem que agradecer mesmo, né? Eles não são nem vereador, nem deputado, nem secretário de cultura. Simplesmente amigo do Jorge Benner e amigo da cultura. E do povo. Certo? Muito bem. E eu que falo aí em doutor Adélio Mendes, eu quero agradecer também o Advogados Associados, né? Em nome da doutora Lília Santana dos Santos, doutor Adélio Mendes Júnior. Quero dizer que o escritório fica ali na cidade de Nova 4, na WE 47 302, o telefone é 991-3811-20 e o contato da produção do programa é 988065583, que é o Tardezap. Certo. E 81170640. Muito bem, meu companheiro? Beleza, pô. Eu fui convidado daqui a pouco para cantar uma música, né? Tem que aproveitar o espaço para divulgar também. Para divulgar. E falar em música, viu, Elber? Lembrando que o dia 18 de junho, inclusive você já adquiriu a mesa, já, né? Estamos com a mesa lá, né? Tenho mais algumas pessoas aí que estão falando aí que irão participar também. Eu acho que nós vamos... Pois é, vai ser o dia 18 de junho, né? Lá no Rotary Club, com o lançamento do CD da cantora Malena, né? Muito bacana. Vai ser um show muito bacana. Pai d'Égua. Pai d'Égua. Então vai estar também a banda Tropical, o Emerson dos teclados e vários artistas, Tony Edson, Tony Amar. E o Jorge Benner, né, Cleoma claro. Rodrigues e Jorge Benner. E tudo ao vivo. Ao vivo e a cores. Vai ser um show ao vivo. Isso é natural, a gente estava comentando agora em off sobre a música da dupla Leandro Leonardo, que ele cantou. Eu saio pra fora e ela chama pra trás. Criticaram pra caramba, não foi? Depois ele cantou. Nossas professoras de português, um grande abraço. Né? Eu quero mandar um abraço à minha ex-professora, a professora Dalci, que sempre me corrigia nas linguagens, né? Na língua portuguesa, que é muito difícil a língua portuguesa, não é fácil. Nossa língua é uma das mais difíceis. Verdade. Essa gramática. Por falar em professora, também quero mandar um abraço à minha professora, até hoje eu chamo de minha professora, Conceição, lá de Bragança. Quero mandar um abraço à minha querida Lulu, que está aí com a turma toda, curtindo o programa, porque com certeza ela vai ter esse programa lá, né? Minha amiga Lulu, o Manuel Raimundo aí de Bragança, vai curtir. Eles têm um telão, bicho. Vai rolar a parada lá. Tu me lembra agora de curtir? Nós temos os Facebook, tem muita gente que escreve errado, né? Mas se tornou até uma questão de... Eu não posso dizer de cultura ou alguma coisa assim, porque as pessoas acham bacana, né, os termos errados e colocam, né, no Facebook, aí, no Facebook, alguma coisa assim. Então, um dia eu botei alguma coisa errada lá e eu fui corrigido por uma professora de português. Você não pode escrever desta forma, né? Você é um homem tão inteligente e tal. Eu falei, não, mas... Aí eu falei assim, eu não tenho mais argumento... Porque todos nós colocamos, às vezes, alguma coisa. Por exemplo, as pessoas colocam o tchau como tchau, né? Né? E aqui, que é com A e QI, né? Aqui coloco com A e K, né? Aqui. Então, são várias linguagens da própria... Mas, Elber, o Brasil é meio americanizado. Tu lembra que um tempo atrás era stop? Stop, Aquelas sinalizações. É verdade. Tem uma cultura que não...
é do nosso Pare. povo, né? Pare, Parou. que é o inglês, Mas tem claro. o pare de parir. É uma confusão danada. É por isso que o cara verdade. fala pai d'égua, já disse que tá legal, tá tudo bom. Tá... Essa é a nossa linguagem É a linguagem paraense. paraense. Essa é a boa. Essa é a boa. Parente, nem me fale até. É verdade. Por falar nisso, lá em Bragança tem um termo de filha, não é filho de uma égua, é filho de uma égua. Eu fui um tempo lá em Bragança, o cara foi convidar a turma para jogar bola. Aí chegou lá e me convidou, disse: "Ei, Bene, vamos ali na casa do filho de uma égua." Aí eu fui com ele, chegou lá, o filho do Maégua está aí, aí a esposa dele gritou de lá e disse: "Não, ele foi lá para casa do filho do Maégua, chama ele, porque o filho do Maégua..." É uma confusão. É uma questão de linguagem. De linguagem, mas só que eles sabem tudo que é o filho do Maégua. É igual o Vero Peso, já estão chamando agora de Veropa. Veropa, já agora estão botando já Veropa, não sei de onde já surgiu essa história de Veropa, né? Que é o Veropeso, que tem tudo separado. Mas tem outro, né? que fala ver o peso. Ver o peso, né? Eu não sei se eu estou certo. Nós estamos com a Grace hoje aqui, nós estamos nesse bate-papo, ela pode interagir. Pode interagir. A Grace a convidada é do nossa nosso convidada hoje. Quero agradecer mais uma vez a Secretaria de Ação Social, na pessoa da dona Lenice Antunes, por ceder, né, alguns diretores para estar falando dos programas, das ações sociais para o povo de Ananindeua. E dizer também, desculpa te cortando já, te quebrando aí. Desculpa dizer que o programa é simples, mas é feito com amor e carinho. Que maravilha. E é um programa que tem, além da parte cultural, tem a parte de informação para você que está aí nos assistindo, telespectador. E a Grace hoje vai falar do CREAS. O que é o CREAS? Nós sempre temos gravado aqui perto de uma praça, que chamamos a Praça da Bíblia. Praça da Bíblia. E temos um CREAS bem em frente à Praça da Bíblia. E muitas pessoas passam, viu, Grace, e não sabem o que é o CREAS. É algum significado, algumas logas, alguns dizeres que as pessoas, por exemplo, não sabem o que significa. Por exemplo, ECAD. ECAD. ECAD é conhecida onde? No Brasil, no mundo todo. Mas muita gente não sabe o que é. Pois ECAD. Agora tem de explicar, que eu também não estou. Mas depois eu vou explicar. Inclusive, eu vou convidar um amigo aí, o Pinheiro. Ele vai vir nesse programa aqui. Vou convidar com ele, ele vai explicar bacana também. É verdade. Até a questão faz a arrecadação de direitos autorais e tal. Isso, bacana. Então, nós precisamos saber o que os espaços oferecem e o que significa para a população, né? Lógico. Então, nós estamos hoje com a Grace. Semana passada nós tivemos aqui a coordenadora do Bolsa Família, de um programa do governo federal que explicou como você poderia participar, você pode participar. Inclusive, viu, Elber? Teve gente que ligou para mim dando isso, parabéns. É verdade. Porque realmente a pessoa não... Eu digo, olha, está tanto tempo rolando sobre Bolsa Família, mas tem muita gente que está fora mesmo, que não sabe a informação. Né? Olha, para te ter ideia, numa situação, e um certo dia eu cheguei no local, tem uma senhora que ela tem 75 anos, e ela veio dizer para mim que ela ainda não estava aposentada. Eu falei, o quê? Porque eu não sei como eu faço para me aposentar. Então ninguém sabe explicar, nunca ninguém explicou. Aqui a Ananindeua, o que significa uma aposentadoria, o tempo de serviço que ela prestou, o que é INSS, né, Instituto de alguma coisa, né, que você paga, eu pago. Até lembro que quando fala em INSS, o cara já pensa em doença, né? Então, tem certas coisas que você pensa, ainda acontece isso numa cidade como Ananindeua, como Belém, como o Brasil, ainda acontece isso. É verdade. E aí nós estamos com a Grace. Grace, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigada. Eco, bom dia, Eco, boa tarde, Eco, boa noite para você. Maravilha. Obrigada. É um prazer, né, poder participar, contribuir. Acredito que é muito importante realmente essa questão da divulgação de informação acerca das políticas públicas como um todo. Com certeza. Né? E aqui a gente faz parte da política de assistência social, que é uma política pública, que é desenvolvida em todos os municípios e também a nível de governo federal, né? E que segue aí alguns parâmetros para desenvolver os serviços dentro de cada município, né? E aí a gente está aqui também para contribuir, né, para esclarecer para a comunidade, para a sociedade, o quanto que é significante, né, essa participação popular, né? O nosso trabalho também, ele visa essa divulgação de informação. Com certeza. Né? Então, é muito importante para quem atua na assistência enquanto trabalhador, que o usuário, que é aquela pessoa que precisa do nosso trabalho, tenha acesso
E esse acesso ele só pode ser promovido através da informação, né? Então, a informação é um mecanismo importantíssimo para que o trabalho na assistência social ele aconteça da melhor forma possível. Olha, tu tá vendo? Eu fico muito feliz de estar participando de um programa desse, porque nós trazemos a informação. Eu ainda não vi em Belém um programa como o teu programa, Jorge Bene. Nosso programa, a ideia surgiu que quando tu me convidaste, olha, vamos lá fazer um quadro, eu falei, não, vamos levar informação. E essa é uma parte que eu gosto muito. A gente escuta, ouve, lê jornal, vê notícias e a gente quase não vê isso. E o teu programa traz a informação para dentro da casa do telespectador que assiste, né, toda semana e tira suas dúvidas, né, sobre isso. Então, quando a gente traz isso, como a Grace falou, de um programa, né, mais um programa que acontece dentro de um território nacional, que não é só numa cidade, é em todo o território nacional, que vamos abordar nessa tarde bonita de sexta-feira, que vai informar você que às vezes está aí pensando, eu precisava dessa informação para correr a esse acesso. Não é verdade, Grace? Sim, com certeza. E o trabalho do CREAS, inicialmente, ele visa a questão da garantia de direitos, né? Na política de assistência, a gente trabalha dentro de esferas de proteção social, né? Dentro da proteção social básica, né, existem os CRAs, que eu acredito que você já trouxeram, né? Eu trouxe alguém que deu uma pincelada sobre os CRAs. Isso. Os CRAs, eles trabalham com prevenção de situações de risco social. Certo. Né? Das situações de risco social é que decorrem situações de violência ou violação de direitos. Né? E o CREAS ele já trabalha numa segunda esfera, que é uma proteção mais especializada. Por quê? Porque a gente trabalha com um público que efetivamente sofreu, em algum momento da vida, alguma situação de violência ou teve algum direito humano violado. Então, além desse serviço, também existem os serviços de alta complexidade, né, que é desenvolvido dentro das instituições de acolhimento institucional, que também é muito válido a gente ressaltar esse trabalho, né, que é como se fosse uma coisa interligada à outra. Né, é um trabalho extenso, né, que vem sendo desenvolvido já há mais ou menos na verdade, na unidade em que a gente está atuando, vai fazer 3 anos agora, dia 25 de maio, né, no CREAS 2, que agora mudou de endereço. Pois é. O CREAS, a gente sempre vai estar cortando. O que é o CREAS? Só aluga para a gente... O CREAS ele é um centro de referência especializado de assistência social, que trabalha com situações de violência e violação de direitos contra seres humanos em qualquer ciclo etário, exatamente. Certo. De criança, adolescente, mulher, adulta, idoso, pessoa com deficiência. E que está acontecendo também. Muito, né? Isso. Ontem, inclusive, a gente comemorou uma data, tem uma data que é muito importante para a gente, que é uma data que marca o dia de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, é uma data que também ela está a nível nacional, né? Infelizmente, hoje em Ananindeua, uma das maiores demandas atendidas nesse centro de referência especializado de assistência é a criança que sofre violência sexual. E é pena para esse tipo de pessoas aí, né, rapaz? Porque Brasil, né? Nós trouxemos aqui o Conselho Tutelar já num programa nosso aqui, né? Mas é assim, bem complexo, a questão família, né? Envolve muita família. O CREAS ele tem uma participação, é uma interação dentro do... Aí entra CRAS, entra Conselho Tutelar, entra CREAS, né? É porque o trabalho ele é complementado por outras políticas. De repente, a família adentrou com uma situação, vou dar um exemplo, de violência doméstica. Uma mulher, ela tem filhos, e aí ela está numa relação, né, onde ela convive com um companheiro que é violento com ela, com os filhos. E daí a gente vai acolher, receber essa família na unidade, quando ela for encaminhada por algum órgão do Sistema de Garantia de Direitos, ou mesmo pela própria vontade dela de procurar espontaneamente esse trabalho, esse serviço.
E aí a importância dessa informação para a comunidade, né, de divulgar o serviço que ele pode receber, ele é gratuito também, né, porque é desenvolvido pelo governo. E aí essa mulher, ela passa por uma avaliação de toda a situação familiar em que ela se encontra. Muitas vezes, há mulheres em situação de violência doméstica que não conseguem romper com aquele ciclo de violência. Não consegue até denunciar. Não consegue denunciar, porque se vê muitas vezes ameaçadas. Ou então tem medo de passar fome, de passar privação social, econômica por conta da falta do companheiro. Né? E aí, qual é o trabalho do CREAS nesse sentido? De mobilizar a rede para que ela tenha acesso à renda, para que ela tenha acesso a programas sociais, para que as crianças dela estejam matriculadas na rede de ensino regular, né, a nível municipal, estadual, para que ela tenha seus direitos garantidos, para que ela possa ter a oportunidade de ter acesso a cursos profissionalizantes, para que ela venha mudar a realidade dela. Não só para romper com o ciclo de violência, não é tão simples, né? Não é apenas a partir do trabalho psicólogo, assistente social. É importante, importantíssimo, mas ele é complementado por outras políticas, como a saúde, a educação. Precisa ter força, né, para fazer isso, porque é uma força que vocês também estão dando, né? E como é um trabalho que lida com essa questão, que geralmente tem um agente gerador de violência, a gente também trabalha com o sistema de garantia de direitos. Acho que é muita educação para o agente violento. É um doente, é um desumano, é um cara que desrespeita, né, a mulher. Eu não vou dizer outra coisa porque nós estamos na televisão. É um monstro. O papel do CREAS, no caso da responsabilização, que é aquela questão que vocês questionaram, e a pena para esse tipo de situação, né? E como é que ele vai ser responsabilizado por isso, o agressor, no caso. O CREAS, ele também tem o papel de contribuir para essa responsabilização. Então, a gente trabalha prestando informações, por exemplo, junto ao Ministério Público, que acompanha determinadas situações, Juizado da Infância e Juventude, né? As delegacias especializadas, delegacia de atendimento à mulher, delegacia de atendimento ao adolescente, né? A delegacia... E a Ananindeua tem a delegacia da mulher, Grace? Ainda não. Há um projeto. Há um projeto, né, para a implantação. Inclusive, a demanda hoje no município de Ananindeua, ela é atendida inicialmente em Belém e depois ela é encaminhada para cá, para a nossa rede municipal. A delegacia ainda, né? E de certa forma, esse público ele poderia ser atendido em qualquer seccional. Mas, Iglesias, tem aquele detalhe também que falou sobre a mulher que não vai denunciar, né? O camarada. Acontece uma situação brava e tal. Acontece. Porque tu falei sobre olha, se ele for embora, eu vou passar fome, então vou ter que pegar cacete mesmo, os meus filhos vão levar porque pau. Às vezes tem criança, né? Mas tem um detalhe, ela não vai, mas a vizinhança às vezes vê essa situação e passa a bola. Pode haver essa denúncia, existe um telefone, existe algum, eu não sei. Passa a bola. E aí eu quero saber se realmente, porque às vezes a mulher não quer mesmo denunciar. Às vezes, eu vi uma reportagem essa semana de uma televisão, de um grande jornal nacional, em que a mulher, o camarada deu um soco no olho dela, né? E ela não teve coragem para ir. Então alguém foi e denunciou. Aí tinha uma questão de humorística lá, que o cara falou: isso não foi o armário, né? Que ela se bateu nem a uma porta. Então acontece isso, porque eu particularmente, eu não tenho filho, não sou casado ainda, mas assim, se eu vejo uma moça, eu vejo um rapaz, né? Assim, uma moça que acontece algum tipo de situação, eu vou perguntar, está acontecendo alguma coisa, né? Que é o papel, às vezes as pessoas, né, Grace, têm tanto medo e as novelas da vida real e as novelas que passam nos canais aí têm mostrado muitas situações que acontecem, né? Que tem muitas vezes medo de fazer isso, de denunciar. Porque, como eu estou te falando, eu já vi isso muitas vezes aí na televisão e tal. A mulher, tem aquele negócio também, como é que dá o nome, rapaz? Me lembra aí, meu filho. Como é que a mulher pega uns cacetes do cara, o cara quebra ela no pau, vai na delegacia, faz ocorrência? Sim, o cara não pode chegar a tantos metros, eu não sei. Isso para mim não existe. Para mim não existe. Então, o que acontece? Uma moça aí em São Paulo, não sei onde é que foi, ela fez 28
ocorrências. Boletim de 28. O que foi que aconteceu? O cara chegou lá e descarregou a arma Matou na ela. cabeça Eu também dele. acho que eu vi essa reportagem. E isso acontece muito. Acontece muito, mas eu acho que se lá tivesse tomado realmente a providência valendo... Olha, é o seguinte, eu não o cara- sei se eu estou na minha... Eu não sei se eu sou leigo no assunto. Eu sou leigo aí, mas eu... Mas eu acho que cada cidade deveria ter uma casa, um tipo de espaço para amparar esta mulher que sofre desses abusos. Existe Estou esse errado? espaço. Existe esse espaço. Existem os abrigos Para a mulher. que atendem mulheres vítimas de violência a nível de Estado. É o Estado que é responsável por esse sistema de abrigamento. O estado do Pará tem isso? Tem um abrigo e, inclusive, o endereço desse abrigo ele é sigiloso, exatamente porque essas mulheres que lá estão, elas estão em situação de ameaça. Mas nessas alturas o cara está de solto, vida. né? A maioria. Infelizmente, sim. É isso aí. Infelizmente, sim. É E aí, incrível, para né? preservar a integridade física, a vida dessa mulher e, às vezes, até mesmo dos filhos, o sistema acaba tendo a necessidade de acolhê-la provisoriamente, Mas né, tudo- para afastá-la de imediato daquela situação que implica um risco de vida para ela, para os filhos. E como ficam os filhos? Geralmente eles ficam no abrigo junto com ela, até que ela possa retornar para casa ou que ela tenha a oportunidade de sair e voltar para a família, alguma coisa nesse sentido. É feito um estudo também, né? Dentro desse abrigo também tem uma equipe psicossocial, assistente social, psicólogo, que vai estar fazendo o acompanhamento dessa mulher e após ela ser desligada, ela vai, saindo dessa grave situação de ameaça, ser atendida depois que ela estiver de volta em casa num Eu não CREAS, sei por se exemplo. se essa lei Maria da Penha, tem alguém que diz ela mudou, deu uma melhorada. Ela- não sei o quê, ela deu uma realmente muda- foi reformulada. Foi. Mas eu vejo cada hora, rapaz, olha, é tipo aqui, eu sempre assisto lá o da Atena lá, Certo. todo dia. É verdade, O cara eu sempre prendeu o vejo. José das Quantas lá, que ele estuprou 5 pessoas, mas ele saiu... tá, Livre e solto, né? Não, bom comportamento, e o cara sai e faz 10. Dentro dessa questão da responsabilização, é preciso que a sociedade É um também exemplo. conheça a lei, né? E possa estar direitos, cobrando né? que a lei se efetive de uma forma mais justa. Né? E é interessante que, por exemplo, a Lei Maria da Penha ela passou por uma reformulação. Ela é um instrumento importantíssimo para a sim. defesa do direito da mulher, Certo. né, na sociedade atual. Mas ela, por si só, ela não se efetiva porque ela também depende de outros insumos. Por exemplo, a ação da polícia hoje, eu não vejo como uma ação negligente. Estou falando de polícia civil e militar. Sim. Mas a gente deve entender que hoje o contexto em que a gente vive, né, econômico Certo. e político, Com e aí eu estou certeza. falando de política Política, partidária que é uma mesmo, vergonha, né? ele precariza muito esses Te equipamentos. conta, é verdade. Entendeu? Então, às vezes, a corporação ela até tem muito boa vontade e tem inteligência o suficiente para E promover muito. proteção para a sociedade, mas não tem os meios necessários. Lógico, que é a Está política, sucateado. O cara Porque, na aprende de realidade, manhã, à tarde está solto. E na realidade, vai, a por aí. mulher, ela precisa participar mais desta política. A mulher ela Inclusive, precisa olha, concorrer a cargos seria muito legislativos. interessante que vocês conversassem, trouxessem aqui para o programa, né, alguma das autoridades que é responsável, por exemplo, pela Ronda, né, Não, com da Polícia certeza. Militar. Né, a gente já teve a oportunidade de conversar também e foi muito esclarecedor, né, porque a comunidade ela cobra muito quando a gente está inserido nesse território, que é a área onde a gente atua efetivamente enquanto Certo. órgão público, a comunidade costuma cobrar muito da gente, enquanto servidor, que eu venho aqui, denuncio, sou atendida, mas eu não vejo que se efetiva. E aí o capitão, na época que foi fazer essa palestra para o público que a gente atende, ele foi brilhante, ele explicou de uma forma muito clara o papel da Polícia Militar, né, o que é papel da Polícia Civil, o que é papel da Polícia Militar. Ele é comandante do batalhão aqui de Polícia Militar. Eu infelizmente não recordo o nome, mas Certo. foi brilhante a participação dele, né, muito esclarecedor, para ver, os serviços públicos eles se complementam. E se houver
em algum momento, que não esteja andando bem das pernas, isso vai prejudicar o trabalho como um todo. Com certeza. Você vê o que está acontecendo no Brasil, né? O Brasil passa por uma... Chutaram a perna, quebrou... o Brasil, ele passa por um... Nós comentávamos isso antes de entrar no ar no programa, um dos piores momentos que eu creio que esta pátria está sofrendo. Alguém disse que pode virar Cuba. Deus que nos livre e guarde, né? Mas assim, a corrupção tomou conta do país. Nós estamos aqui num assunto muito bom. É verdade. 2018 é ano de eleição, ano né? De ano eleição. de você, eleitor... Votar no Jorge Bene para presidente da República. Já pensou isso não vai acontecer? O Brasil, mas eu vou te contar. Esse projeto político encerrou, para mim, na minha opinião, como vou te contar, estudioso da política, esse projeto político, para mim, já deu o que tinha de dar. Cara, antes da reforma da Previdência, talvez seria mais urgente uma reforma política. Eu acho que tem de ter uma reforma política que funcione e realmente seja feito. O que é que me diz que sem os políticos? Me diz uma coisa, o que é que funciona no Brasil? Seria uma excelente 100%. Ideia. Porque quem é que vai votar? Vamos fazer uma reforma política. Como que a classe política atual vai votar contra si mesma? Agora vamos chamar as classes para fazer uma reforma política. Vamos chamar a OAB, vamos chamar o C. chamar. Seria perfeito. Chamar assistente social, psicólogo, médico. Aí o trabalhador informal. Vamos assumir Brasília e vamos fazer a reforma política que nós queremos como brasileiro. Isso é uma ideia... que vai passar isso seria maravilhoso. Mas... Isso é uma ideia comunista. Tá vendo, seu comunista? Seria uma ideia que todo mundo ia me crucificar. Isso aqui é só para descontrair, viu? Só de descontrair porque o Roberto Carlos ficou de vir hoje se apresentar no programa. Mas essa nossa conversa aqui é uma conversa que gira em torno de vários temas, porque nós estamos falando de um tema que tem tudo a ver com você, cidadão. Olha, eu ouço muito, cara, por aí. O cara pergunta, Bene, tu vai votar em quem ano que vem? Eu digo, em mim mesmo. Vou votar em mim. Porque realmente é complicado. Você vê o que está acontecendo no país, né? Todo mundo sabe, né? Eu não sei se a reforma que você falou agora aí. Reforma política. Reforma política. Tem outra reforma também, né? Tem tanta reforma. Tem reforma de apartamento, mas você sabe qual é que vai resolver? Nenhuma. Eu acho que do jeito que está indo aí, mano. Tô complicado. É melhor tu faz o seguinte, vai para vigia. Alguma solução a sociedade vai ter que encontrar. Olha, nós brasileiros temos de encontrar. Exatamente. Vai para vigia, compra uma gurijubazinha, convida um Marquinho, pega aquela favaca com a chicória e o urucu, que é melhor. É a melhor coisa que a gente faz, né? Quem dera que a gente pudesse quem dera que a gente não pudesse se envolver. Mas como brasileiro, nós estamos sofrendo muito. Olha, teve um tempo aí eu cheguei a comer feijão de R$3, R$2,50. De repente eu paguei de R$12, R$13. Você tá bem, né? Sim. Você vê? É verdade. Cara, é uma loucura essa onda, né, meu? É verdade. Olha, o telefone tocando. O programa aqui é assim, tá? Programa ao vivo. Mas, Grace, me diz uma coisa. Quantos atendimentos, mais ou menos, o CREAS tem feito durante esse período, já agora desses anos? Que se eu for falar, são 3 anos de CREAS, né? E a minha pergunta é, quantos CREAS tem, né? Já tem, assim, algumas coisas pra gente... Hoje, em Ananindeua, a gente tem, dentro da média complexidade da assistência social, 2 unidades de CREAS. Uma que fica aqui próximo da Praça da Bíblia, aqui no Coqueiro, e a outra que fica no bairro Águas Brancas, que é onde eu atuo, que inaugurou recentemente, reinaugurou em novo endereço, né? E, atualmente, o nosso atendimento, a gente tem hoje inscritos e ativos, situações ativas conosco, 221 famílias. Eu pensei que isso era 10. Dentro do serviço PAES. Que era só 10. 221, né, até abril, até o dia 5 de abril. E aí, mensalmente, a gente faz um novo levantamento, né, para ver quantas famílias entraram, quantas foram desligadas, né, para a gente ter mais ou menos esse número aproximado. A gente também atende famílias de adolescentes e adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio aberto, né, e o número atualmente seria de aproximadamente 86 adolescentes e suas famílias. Então, além do serviço mais abrangente, né, que presta o atendimento psicossocial especializado para famílias e aquele público em qualquer faixa etária
com seus direitos violados, a gente também desenvolve o outro serviço que acompanha adolescentes que, em algum momento da vida, se envolveram em situações de conflito com a lei. E aí eles foram sentenciados pelo juiz da infância e juventude ao cumprimento de uma medida socioeducativa que seria uma espécie de segunda chance, uma oportunidade para aquele adolescente reconstruir suas metas de vida, tendo um acompanhamento especializado de técnicos, assistentes sociais, psicólogo, pedagogo, conjuntamente com a família, que vão elaborar com ele um plano de metas de vida, né, para ser alcançado durante o período em que ele estiver sendo acompanhado pela unidade CREAS. E aí essas informações elas são mensalmente repassadas também para a autoridade competente, que é o juiz nesse caso, né, até que o adolescente alcance êxito na medida e ele possa ser desligado assim do serviço. Então, também a gente trabalha segundo as leis, né? No caso da medida socioeducativa, a gente trabalha muito com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê ali a aplicação das medidas socioeducativas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, que são as duas medidas em meio aberto que o município é responsável por executar e acompanhar. Então, as medidas, existem outras medidas socioeducativas, no caso, que privam o adolescente de liberdade, dependendo da gravidade do ato infracional cometido, ele pode ficar privado de liberdade. E aí esse serviço de privação de liberdade ele já é desenvolvido pelo Estado através da FASEPA, né? E após também, quando ele progride na FASEPA, quando ele tem um bom rendimento, ele responde de uma forma positiva às intervenções propostas pela equipe da FASEPA, ele vem depois ser beneficiado pelo juiz com uma medida em meio aberto que ele vai poder voltar para o convívio com a família e ser atendido no CREAS. E me diz uma coisa, qual é a faixa etária desses atendimentos das adolescentes? Dos adolescentes a partir de 12 anos, que é o que está previsto no ECA, até 21. Por que 21? No caso da medida socioeducativa, ela passa por um trâmite burocrático, né, dentro do sistema de justiça, pelo juizado da infância e juventude. E nem sempre o processo ele é possível ser concluído num tempo razoável. Então, um exemplo, um adolescente que cometeu um ato infracional grave aos 17 anos de idade, e aí ele estava prestes a completar 18, ou seja, legalmente é a maioridade, 18 anos. E aí, mais esse ato infracional que ele cometeu aos 17 ainda não foi julgado, não terminou o inquérito, ainda não concluíram a coleta de provas, de depoimento. Então, vai levar um tempo para a justiça concluir esse processo. Até 21 anos, ele pode ser ainda encaminhado para o atendimento no CREAS. Por quê? Porque ele cometeu na adolescência, mas aí a justiça leva um tempo. Quando ela consegue concluir o inquérito e julgá-lo, ele vai receber a sentença e cumprir essa sentença lá na unidade. Agora, se de repente, durante esse atendimento, ele novamente se envolver com situações de ilegalidade, já sendo adulto, aí ele responde, aí encerra, né, automaticamente a medida socioeducativa, porque ela se torna ineficaz nesse caso, e ele já recebe o julgamento como um cidadão em fase adulta pelo sistema penal. Aí já não é mais juizado da infância e juventude. Já é uma questão de lentidão da justiça, para demora um julgamento, pelo amor de Deus. Agora eu digo assim, você é assistente social, né? Sou assistente social. A assistente social. A gente sempre tem um embate, e aí eu faço uma pergunta. Na década de 80, nós não tínhamos... Já tínhamos os CREAS? Não. Ainda era ditadura ainda. Mas aí nós vamos acompanhar aí os Era o tempo anos. da cegonha, mano. Pois aí nós não aí nós vamos ver. Hoje nós temos CREA, temos CRAS, né? Precisava de tudo isso? Não. Se precisava,
Com certeza. Né? Existe todo um histórico, né? Isso, os CREAs, a política pública, não só de assistência social, como a de saúde, a de educação, existe política também de habitação, de meio ambiente, tudo é resultado da evolução do pensamento da sociedade. Então, na década de 80, existia, sim, um sistema para trabalhar as questões sociais da sociedade, né? Não da forma como ele está hoje. E, desde a década de 80, existiam profissionais dentro da área da assistência social, assim como eu, que percebiam que a sociedade precisava de outros tipos de resposta e que aquele modelo já não estava mais servindo. Então, a partir da avaliação das políticas públicas, a coisa vai evoluindo. Existe de 2 em 2 anos um momento que é fundamental para a revisão dessas políticas públicas, que são as conferências nacionais e municipais. Essas conferências, elas são espaços onde a sociedade pode participar abertamente e propor melhorias ou propor as suas ideias ali para inovar a política pública, seja ela qual for. Então, tem conferência de educação, tem conferência de saúde, tem conferência de assistência social a nível municipal e a nível estadual. E a nível federal também, onde são construídas propostas. Geralmente, a sociedade ela é representada pelas organizações, né, as ONGs, né, as organizações da sociedade civil, que ali estão representadas pelos seus colaboradores e que vão ali propor também estratégias a partir da vivência que eles têm, né, dentro dessa questão da política de assistência para melhorar esse trabalho, para contribuir. A gente comentou dos anos 80, né? Não tinha tanta essa violência, eu acho que na área. Eu fiz a pergunta porque... Né? Não, nos anos 80 eu pesquisei já um pouco, nós não tínhamos tantos problemas como eu falei, familiares era o tempo da cegonha. Hoje nós temos. Hoje a tecnologia também colaborou com muita coisa. Porque o que acontece? A divulgação da informação, ela contribui também, de certa forma. Eu acredito no seguinte, por exemplo, violência sexual, violência doméstica sempre existiu. Sempre existiu, Mas hoje, através dessa informação, da possibilidade de você ter acesso ao YouTube, ao Facebook, as redes sociais todas, redes sociais, ao Lembra Google, da tal baleia azul aí? Agora tem essa história também. Populariza, diversificaram os meios de informação. Antigamente era só o rádio ou a televisão. Então agora é muito mais fácil você ter acesso à informação, é muito mais fácil você conhecer quais são os seus direitos, né? E daí é muito mais fácil você saber quais os meios de denunciar. É verdade. Então, antigamente, com certeza existiam situações de violência contra o ser humano. Com certeza. Mas hoje há muito mais denúncias e isso é crescente. A gente observa que dia após dia e hoje até muito as mais denúncias rápido, elas só aumentam, né? Então, a política pública hoje, ela precisa encontrar também meios, não só de acolher as denúncias e atender quem teve o seu direito violado, mas também de combater a violência. E eu vejo assim, Grace, que a educação tem de partir do lar. Certamente. Se não tivesse a educação, se nós tivéssemos um país onde nós temos ordem, progresso e a educação, nós não chegaríamos a isso. Porque nós íamos ter uns controles familiar que muitas vezes não acontece. Por exemplo, a gente olha a década de 80 e compara hoje. Tá certo, não tinha nada disso, a tecnologia e tudo mais. Mas a gente não via crianças namorando. Um dia desse botaram uma campanha aí, criança tem de brincar, não namorar. É verdade. E hoje nós estamos vendo crianças namorando. Crianças. Vocês sabem que isso é muito contraditório. Antigamente, por exemplo, vou dar um exemplo familiar, né? A minha avó, ela casou aos 16 anos. A mamãe casou com 13, anos. papai tinha 19. Minha avó paterna.
E aí, Tempo vocês do dote. imaginem, isso hoje choca muito a sociedade. Choca muito, é mas verdade. antigamente era muito natural. Mas o cara ia no juiz lá, meu irmão. No interior, casar negócio hoje. mais- no interior, às vezes realmente acontecia, da casar menina hoje. casar até mais jovem. Né? Ainda não tinha nem Tinha namoro maturidade de física porta, né? Aquela suficiente, coisa toda. mas já estava casada. Né? E Depois era 15 filhos também, né? exatamente, Hoje é só 1, 2, porque o negócio está exatamente. pegando. Preto. Ainda tem gente que faz 15. E né? aí existia muito essa naturalidade. Com o passar do tempo, com a divulgação de informação, inclusive dos prejuízos para o corpo da mulher, essa questão Claro, da iniciação com sexual muito certeza, precoce, né? ela É traz verdade. prejuízos Com certeza, sérios em relação à saúde. Para a mulher, para né? o homem, com certeza. Então, isso, a partir do momento que isso foi ficando muito mais claro e que a mulher também foi tendo acesso à educação, onde ela podia fazer outros planos de vida que não só a maternidade, Com né? certeza. Ela já poderia ter acesso, sonhar com uma formação de nível superior e Mas tudo mais. hoje- Aí hoje- os planos mudaram. Hoje, lógico. Hoje você vê. Até para ser vereador um tempo atrás aí era complicado, né? Lembra disso? Até para ser. Era complicado. Eu lembro que quando a mulher ia dirigir um carro, cara, todo mundo, caramba, olha a mulher dirigindo. Lembra disso? Era Lembra? preconceito ainda, né? Eu acho que era muita frescura, eu achava era bonito, sempre achei legal. Um dia desses eu cheguei a dizer, poxa, eu acho legal a mulher fumando e tomando um drink. Não, fumar não, né? Hoje em dia nós temos que ter muitos cuidados, porque a sociedade ela tem várias situações, tem vários direitos garantidos, constituídos, a questão sexual, a questão de outros direitos que já foram constituídos, né, que tem a obrigatoriedade do Estado, né, manter e respeitar. Mas a gente assim, sempre tem umas dúvidas, porque aconteceu isso, sim. Minha avó casou com 13, 14 anos, né? Mas mamãe também, era um negócio assim que... Teve só 9 filhos, tá? Chegava com o pai chamava, sentava lá, fazia toda aquela entrevista, namorava de porta, minha avó namorou de porta, dizia isso. Ele ficava no meio para não ter Hoje o negócio beijo. é mais solto, né? É mais solto, né? Mesmo tendo os direitos dos adolescentes, direitos das mulheres, mas a gente vê que é muito solto. A gente sempre, eu tenho assim os embates às vezes com a ciência social, que alguns programas eu não concordo, né? Mas eu respeito. Já estou até te acordando, mas tem galera que vai curtir esse programa, que vai dizer, esse bicho é velho. Não, é porque a gente lê, a gente estuda, você pode ler. É uma década 80 que eu gosto, não por causa das músicas, mas é uma década boa de se estudar. Quem já fez faculdade, universidade, estuda um pouco, né, da nossa história. Tempo você dançava discoteca, né? Discoteca era maravilhosa. Eu acho lindo discoteca. É doido, hoje, culturalmente falando, a década de 80 arrasou. Arrasou, Sabia que até os nossos bregas eram os melhores? É verdade. Tanto é que eu vou até cantar um aqui. Posso? Pode. Posso? Cante, fica à vontade, enquanto nós respiramos um pouco para voltar aqui o nosso bate-papo. Então pronto, eu vou cantar uma música aí que o diretor vai colocar aí para me cantar, eu vou te dizer. Ele está com a cara de remista ali, misturado com paysandu, até parece tunante. Parabéns aos paysandu, né? Aí parabéns, ganharam papão. o título, né? Ele ganhou o Remo, mas perdeu pro outro lá, rapaz. Perdeu na Copa. Merecia, podia ter ganho, para ficar mais bonito. Um abraço para os amigos. Houve um esforço. E são fases. Mas não é por isso que a gente vai deixar de torcer pro nosso time do Pará, né? Tuna, Remo e Paysandu e Águia e outros. Eu torço pelo Bragantino. Castanhal, né? Bragantino. Bragantino. Vamos lá, Jorge Bene Eu Show. vou cantar uma musicazinha boa aí pra nós, viu? Pra você lembrar dos anos 80. Só que essa música não foi feita nessa época, não, viu? Mas é o anos ritmo. 90. Não, 90 pra cá. 90 pra cá. Tem uma letra bonitinha. Bacana. Não sei se o cantor é bom, né? Foi gravado em 2014. Hoje é a noite do meu bem. As estrelas vão sorrir comigo assim. Não resisto, seus amores. Nosso amor não terá fim. Nosso amor não terá fim. As horas mortas de cada dia, procuro ansioso alegria que desgarrada desapareceu, deixando
O amor já era, felicidade voou, o egoísmo impera. Que mundo estou? Estou no mundo vazio, onde pouco se fala de amor. Passo as noites no frio, mergulhado na solidão e na dor. Essa dor que sinto agora, que me faz em tudo pensar. Sou uma alma que chora por não ter o seu olhar. Esse olhar cativante, possuído de toda alegria. Se me olhasse um instante, toda essa dor passaria. Já que não me olhas, só me resta lamentar por não ter o seu amor, por não ter o seu olhar. O amor já era, felicidade voou, o egoísmo impera. Que mundo estou? Mas o amor já era, felicidade voou, o egoísmo impera. Que mundo estou? Pois é, viu, minha princesa? Essas músicas aí eu gravei num CD 2014. 2014, né? E inclusive, são bregas bacana, né? De se escutar. Fala em brega, teve né? um tempo atrás que fizeram aí. Brega? Eu não entendo muito. Não, o seguinte, é brega mesmo. É brega, né? porque teve um tempo Coisa aí, nossa, né? Paraense. teve um tempo aí que a galera queria mudar o nome de... Meu irmão, é brega. É brega. É brega. Agora é o seguinte, não tem um reggae? Tem o reggae. Não tem um carimbó? Aham. Não tem o bolero? Sim. Aí então, o ritmo, né? Calypso, tu sabe que calypso não é gênero musical, é um ritmo. É um ritmo, calypso. É um ritmo. Então isso aí é o nosso brega. Como se... Ah, mas é brega. Se fala de amor é brega, então eu sou brega. E eu vou dizer uma coisa, realmente nós falando quiseram de mudar música, um tempo atrás o nome aí, para pop, não sei o que. Pop nada, é brega. Eu sou brega chique, sou brega, sou do porque Brasil, tem sou do alguns Pará. cantores de brega, assim, puxando, sabe, a questão muito fora, pegando as melodias e jogando brega. Faz uma adaptação em cima das melodias dos caras. Não fica tão bacana. Agora, quando é, por exemplo, esses bregas, são uns bregas muito bacanas de escutar, né? Eu gosto muito de ouvir a música boa. Viu, e o brega antigo é muito pois bacana. viu, Gleice? Se quisesse mudar um nome, não quisesse chamar mais de brega, chamar de música romântica. Mas é verdade. Porque é uma música romântica. Inclusive essa música aí, Por Não Ter o Seu Olhar, Jorge Ben Energia Oliveira. É um grande poeta, ele lançou um livro, Voo de Liberdade. Inclusive essa letra aí está lá no livro Voo de Liberdade. Bacana, né? Entendeu? E ficou muito legal na tua voz aí. Aí eu dei pro Ted Max essa música, ele gravou, é o Saudoso, foi uma pena que deixou a gente tão rápido. E depois dele regravou tantos artistas. Eu acho que a música que foi mais regravada, acho que do Vai Pará. Cantar essa lá no dia 18? Dia 18 lá no show, ao casa vivo. lotada, né? Banda, Ingresso ilimitado, bora comprar, mundo. né? É mesa, né? Tem talão da mesa, inclusive até a menina que estão vendendo as mesas já até anunciaram, é R$30. Então já barato também. pra caramba pra investir. Eu disse, aí, põe né? 1000, rapaz. 1000 mesas. Casa vai lotar, né? Só artista bom. Então teve um tempo que os caras que estavam a fim de mudar o nome, não sei o quê. Eu digo, meu irmão, tem que ser brega, carimbó. Tem que ser carimbó, outra coisa, tem que ser brega. olha, sertanejo. Sertanejo eu não ouço mais sertanejo, né? A gente ouve uma música cantada em dupla. Uma música que fala de amor. Sertanejo universitário, alguma coisa assim, né? O duplo. Não, isso é papo furado, isso é para vender. Pra vender. Da shot universitário, vou te dizer, cara. Para mim não tem nada a ver, concorda comigo? É o shot do Nordeste mesmo, né? É Gonzagão, é Dominguinhos e tal, é Pé de Serra. Verdade. E um dia desse, até batendo um papo um tempo atrás com o Pinduca, foi o único cantor que já gravou o disco dele já com guitarra, do carimbó. Porque o carimbó mesmo, tu sabe que aquela tuba grande lá, o apelido daquele é curimbó, né? Um dia desse meteram o Pinduca no rolo, sabe? Disseram que o Pinduca tinha falecido. Ah, sim. E aí deu o maior rolo isso. Um abraço pro Pinduca, né? Pinduca A rede social, que nós vínhamos falando, ela é muito boa para interagir informação e tudo mais, mas tem muita gente fazendo plagiando não, fazendo fakes, né? Que tem atrapalhado a vida de muita gente, e isso dá cadeia, hein? Cuidado, né? Tu tá entendendo? Então é carimbó, é o nosso brega,
Agora tem uma mudança, por exemplo, Bragança, um tempo atrás, tu tocava, por exemplo, 5 brega e 30 shot, entendeu? Agora é 29 brega e 2 shot. Então vai mudando, né? Mas em Bragança, olha, Bragança, Capanema, o pessoal curte muito shot, Vigia, sabe? E o shot é uma música bonita, é um ritmo bom. Inclusive, eu gravei já dois discos aí que eu fiz 2 shots, né? Inclusive tem no novo também. Bacana, entendeu? vai Mas eu te dizer, para descontrair, né? É bom falar do shot, né? Falar em shot, alô Lulu, que maravilha. E o nosso tempo está quase chegando e nós temos ainda tanta coisa para conversar com a nossa amiga Grace aqui. Mas antes da gente, porque a gente vai encerrar junto, todo mundo junto, é lógico, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez meu amigo Armênio Negrão, amigo da gente. Armênio, valeu, pelo apoio, compadre. Olha, se tu vier, nós estamos aí, mano. Bota fé na parada. É verdade. Advogados associados, doutora Lília Santana dos Santos, Adélio Mendes Júnior, não tem Santos, é Júnior. Quero mandar um abraço ao doutor Adélio Mendes, que é o pai dessa turma toda. Convidar o doutor Adélio para vir aqui para a gente entrevistar, falar um pouco de fiz o convite para ele. Reforma trabalhista, né? Eu já fiz o convite para ele e com certeza só falta confirmar o dia que a doutora Lília vai vir com a gente também, advogada, né? E o escritório fica ali na cidade Nova 4, na WE 47 302, o telefone 991 38 1120. Que maravilha, minha querida. E agora? Verdade. Nós temos ainda mais uns 10 minutos ainda para falar com a Grace, obrigado, né? Tem um horário de funcionamento, o espaço. Sim. Vocês têm uma equipe técnica lá também que atende, né? Qualquer pessoa, como você falou. Existe um telefone para contato? Sim, tem um telefone, né? Deixa eu ver se eu me lembro agora de 3282-0866. 3282. Isso, 0866, que é o telefone do CREAS 2. Certo. Né? Mas atende mesmo? Atende. Atende. Porque tem uns aí que a gente liga e não quer atender, estão ocupados. Para ter acesso aos serviços que são oferecidos pelos CREAS, tanto o CREAS 1, que é aqui próximo, quanto o CREAS 2, que fica lá próximo da Defensoria Pública, em Ananindeua, na Praça 2 de Junho, bem próximo ali do centro. Esse CREAS 1 que você se refere, esse que é em frente da Praça da Bíblia, exatamente, né? Para quem vem interliga a cidade nova, mais próximo onde nós estamos. Isso, no Coqueiro, né? Porque é bem aqui, bem perto, em frente quase da Praça da Bíblia. Você pode atravessar e estamos praticamente em frente aí. Em frente, certo. Né? E aí, para ter acesso aos serviços que são oferecidos nas unidades... Você falou o bairro Coqueiro, que nós somos o bairro Coqueiro. Em frente à Praça da Bíblia significa que é a antiga subprefeitura. Que era um tempo atrás. Pode ser, não lembro. Perto do Formosa, pronto. Você deu seu supermercado. Alô, seu Zé, depois dá um refrigerante para nós aí. Sim. Então, para ter acesso aos serviços que são oferecidos pelo CREAS, é importante que a pessoa pode ir diretamente procurar o serviço, mas também, nos casos de situações de violência, pode procurar também as delegacias especializadas, o conselho tutelar, quando a situação envolve crianças e adolescentes. Né? Certo. Né? E os conselhos de direitos, conselho da mulher, conselho de direito da mulher, conselho de direito da criança e do adolescente, enfim, até mesmo dentro da escola. A escola pode fazer um encaminhamento para o CREAS. Né? Então, existem várias formas de acesso. Né? Se você conhece também alguma pessoa que vivencia alguma situação de violência, é importante orientar, né? Está assistindo, de repente, mas não tem aquela situação na sua família, mas conhece alguém, divulgar a informação, né? E dizer, olha, assistiu o programa e lá falou a respeito do CREAS, o que é, e né? foi que é a bem unidade explicado que atende, aqui, né? exatamente, e como essa pessoa pode ter acesso. Né? Porque é uma questão de cidadania também. Eu acho que é dessa forma que a gente contribui para o bem-estar da nossa sociedade. Medo, né? Exatamente. Chega muitas vezes a gente está muito mais presente com essa questão da violência. A violência ela é combatida não só através da educação, mas também através de boas ações sociais, né? Que podem partir de cada indivíduo. É verdade. Né? Então, a gente podendo ajudar o próximo, conhecendo alguém que vivencia alguma situação de violência ou violação de direitos, por favor, né? Passar a informação, falar sobre a unidade, né? Que a gente está lá prontamente para atender.
E eu quero dizer que no próximo programa, a Grace me fez lembrar, de trazer os conselhos. Nós temos o Conselho do Idoso, o Conselho da Mulher, eu me lembro, Grace, mais o outro, Conselho da Assistência, Conselho de Assistência, sim. E tem Conselho da Criança e do Adolescente, Isso, né? Conselho Tutelar. Nós temos os Conselhos Tutelares e os Conselhos de Direitos. Pois é, os Conselhos de Direitos, que são os conselhos que são o CONDICA, né? Exatamente. Que reúnem os Conselhos Tutelares, que aí vamos lá, Conselho do Idoso, Conselho da Mulher, Conselho da Assistência, Conselho da Criança e Adolescente, está faltando um conselho que eu não São as instituições que reúnem os representantes da sociedade civil organizada e que colaboram para a formulação de política pública. Isso aí é muito importante, né? A gente vamos trazer para bater. Tem que reunir todos esses conselheiros. Você falou do idoso, eu lembrei que a senhora tinha 75 anos e não sabia como se aposentar, né? É verdade, isso é um caso verídico. E o conselho, às vezes a pessoa... E esse conselho aqui... É importante, aqui próximo tem uma agência do INSS, né? E é a pessoa, importante a gente saber um pouco vezes, sobre a questão da previdência social. Com certeza. Né? Como é que a pessoa pode ter acesso também. Isso. Os benefícios socioassistenciais, eles também podem ser explicados e obtidos através dos atendimentos nos CRAS ou no próprio CREAS. Como eles não fazem isso, o programa está aberto. O programa Jorge Bene Claro, com certeza. É verdade, porque você chega... Inclusive, eu cheguei na Receita Federal, vou até falar isso aí. Cheguei na Receita Federal, fui perguntar para a mulher não me tratou muito bacana. Pois é, então nós vamos... Como nós temos um programa... Nós temos e aqui a pessoa vem e explica melhor. Pois é, a informação também desse programa, e nós vamos trazer sempre um quadro para você, telespectador, estar nos assistindo. Mas eu quero agradecer, Grace, desde já a sua presença. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pelas informações. Creio que outras vezes, né, ela virá, se possível, da sua agenda, estar conosco, né? O programa está aberto. Quero agradecer também participar, a todos que estão, né, nos acompanhando desse tempo, e nós estamos aqui. Muito obrigado, né, e parabéns. Muito obrigada. Pelo Dia da Assistência Social, né, que teve esses dias, a todas as assistentes. Eu conheço muitas assistentes. Parabéns a todas as assistentes sociais. Muito obrigada pelo convite, né, adorei o programa, de verdade, né, porque eu acho que é muito importante o que vocês estão fazendo aqui, que é mobilizar pessoas em prol da informação. Perfeito. Então, de parabéns. Obrigado, te agradeço muito e está aberto. Se você quiser vir na próxima sexta-feira, pode vir. Não tem problema não, o programa é nosso. Eu quero agradecer meu querido Sival, né? Como é o nome da casa de festa dele lá, meu compadre? Você sabe? O cara não sai de lá, deixa que eu sei. Parada obrigatória, rapaz, vou te dizer. Fica ali da cidade de Nova 4, ali pertinho da antiga feira, né? Cidade de Nova 4, na passarela da feira. Tá lá, tem um Depósito América, tem um bar, um bar dele, um barzinho lá, muito bacana. A cerveja que é o preço desse tamaninho. Assim, mirim, refrigerante, água mineral, tem tudo. Sival, se não pagar, não dança, mano. Tá dizendo aqui o meu compadre Marquinho, o noivo da minha amiga querida Dilza Siqueira. Então, gente, eu te agradeço muito, agradeço o repórter. Obrigado, Deus, por mais um programa. Obrigado. E na próxima semana a gente está junto com vocês aí. Muito obrigado, você de casa, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, que eu vou com ele. Valeu.